E ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida. E no coração, um amor que não conhece limites pela vida toda. É chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. E a nossa produção convidou algumas mães com histórias diferentes, emocionantes, representando todas as mamães e todas as formas de amar, de conceber. E elas vão compartilhar as suas histórias aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bonito, emocionante. Eu digo que todos que passam pela nossa vida deixam um pouquinho de si, levam um pouquinho da gente. E essa troca vai ser especial. Eu sinto isso desde a hora que pintou essa ideia de juntar mães com histórias diferentes. Então, aqui com a gente nesse dia especial, sejam muito bem-vindas, Fabiana Teles, muito bem-vinda, Giovana Tauil, Camila Caruso e Mariana Batti. Uma alegria recebê-las, viu? Muito obrigada, quero dar um beijo em cada uma. Parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns pela maternidade. Tão lindo a gente poder celebrar esse dia. Tem mulheres que falam assim, todo dia é Dia das Mães. De fato é, né? Todo dia é Dia da Mãe, ó, suado, né? Porque ser mãe não é uma tarefa tão simples assim. Mas vale a pena, né, gente? Vale muito. Você é a? Camila. Camila, conta um pouquinho a sua história pra gente. É engraçado porque às vezes eu não conseguia nem imaginar estar comemorando o Dia das Mães, né? Eu deixei para ser mãe muito tarde, né? Pensando no trabalho. E quando a gente foi ver, o diagnóstico é óvulos velhos, tentamos fertilização, inseminação. Eu falei, chega. Eu vou ser mãe, não importa como, e a gente vai adotar. A gente vai adotar, sempre foi um sonho e falei, vamos adotar. E é isso, né? Meu marido sempre quis, eu também. Eu falei, não precisa mais, não vamos mais tentar, tá tudo certo, né? E aí fomos correr para entender como que era a adoção. Todo mundo fala difícil, vai demorar anos, você vai ficar numa fila. E a gente foi entender que não é difícil. Não, pra gente foram 11 meses de espera, então assim, foi muito rápido. Uma gestação de 11 meses. Praticamente. E eu fiquei com aquela história que ia ser difícil, que ia demorar, não preparei nada, continuei minha vida trabalhando, até que toca o telefone e o John chegou pra gente, assim, de um dia pro outro eu era mãe. Então assim, eu não me preparei, né? Eu sinto que quando você tá grávida, você vai se preparando, você vai vendo o quarto. A gente não se preparou, mas quando chegou, eu fui mãe naquele segundo, né? Quando ele apareceu, quando a gente vem aqui ver ele, a gente foi falar com a juíza no abrigo, quando a gente viu ele, eu falei, é ele. Eu tinha certeza que era ele. Ele estava com quantos anos? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E vocês se reconheceram no amor? Na hora. Eu falo até que eu comemoro o Dia das Mães também pro meu marido, porque quando ele apareceu, ele se jogou no colo do meu marido. Então, eu falo que ele é uma super mãe também, né? E essa história da adoção, o diferente é que eu acho que nós dois, eu e ele, nós somos mães juntos. Uhum. Não tem essa coisa da mãe, porque assim, ele não foi gerado em mim, mas assim, eu não sei como que é, não sei como funciona, o que sente, como meu marido também não, então nós dois estamos juntos nessa. Uhum. Né? Ele chegou e os dois, falo que a gente foi mãe, os dois, a gente sentiu os dois como se estivesse ali saindo da gente, de nós dois, né? Eu falo dele, eu não quero chorar. Pode senão... chorar. Não é a mãe que não chora. Ele é um presente na nossa vida, ele é uma luz, ele é muito especial. A gente até tatuou, né? Eu e meu marido, a gente tem a mesma... a gente tem a mesma tatuagem. Eu falei, eu vou sentir uma dor do parto, eu vou sentir a dor. Eu quase desisti, eu falei, nossa, meu... Ele nasceu pra vocês em 2014? Não, é o dia que ele nasceu mesmo. O dia que ele nasceu. A gente até pensou, assim, tinha colocar a data que ele nasceu pra gente. Não, ele tem uma história. Uhum. Ele nasceu em 2014, né? A história continuou com a gente, mas ele tem uma história, né? E tá tatuado pra sempre. Ai, que lindo! E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Adoção é uma vocação, né? E ser mãe é ser mãe independente de como é. Exato.
esse encontro. Esses rótulos, né? Quando falam muito, é mãe adotiva, é mãe não sei o quê. É mãe... Não, gente, pelo amor de Deus, é mãe. É mãe, Camila. É mãe. Ele hoje tem, então, 5 anos? Vai fazer 5 agora, em junho. Oh, no Dia dos Namorados. Ai, no Dia dos Namorados, olha lá. Bem cheio de amor. Bem cheio de amor. Mariana, Isso. conta essa história pra gente. Bom, a minha história é um pouco diferente da Camila, até a gente conversando antes, porque assim, o dela foi super esperado e o meu foi inesperado, né? Imagina, com 14 anos é uma coisa inesperada. Você foi mãe aos 14 anos? Eu fui mãe com 15, mas eu engravidei com 14. Você era uma criança? Sim. E foi uma coisa que até engraçado, né? A gente estava conversando de revirar essas coisas, porque hoje ele tem 25. E eu falando com ele sobre isso, assim, foi inesperado, mas foi amado desde o primeiro minuto, né? Isso foi uma coisa, assim, muito mágica, que eu não sei descrever, mas desde o primeiro minuto eu queria muito aquele bebê, né? E a gente, eu brinco, né? Como é que é a sua vida com filho e sem filho? Não sei, nasci com filho, né? Porque eu acho que a gente foi amadurecendo junto, foi crescendo junto enfim. Mas apesar de ser essa coisa inesperada, óbvio que eu tive todo o apoio, assim, da minha família, né? Acho que isso foi muito importante, né? Dos meus pais, da minha mãe, né? Que a gente brinca que o Lucas é meio um filho de vó, né? Mas é maravilhoso, né? O Lucas é um grande presente. Você falou uma coisa muito linda. Eu acho que vocês devem ter sentido igual a Mariana. Eu senti quando você fala que foi amado desde o primeiro minuto. Eu me lembro muito no meu primeiro filho, que eu também era nova, tinha 21, ele nasceu, tinha 22. Eu achava assim, às vezes eu falava, será que quando nascer eu vou amar tanto igual todas essas mães falam? Porque quando a gente está grávida, a gente está com aquela barrigona, dorme mal, tem enjoo, você fica assim... Mas na hora que nasce, parece que... Por isso é que eu acho que a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. Eu acho que a herança dele é pegar aquele amor, aquele tantão de amor e colocar assim, vum, dentro do coração da gente, né? E isso em qualquer tipo de concepção. E eu acho que você sentiu isso também, né, Camila? As pessoas perguntam isso, você amou logo de cara? Lógico, é uma mistura de sentimento muito louco, né? Eu acho que é quando você tem seu filho também. Você nunca viu ele, de fato, né? Ele estava lá, você não pegou e olhou no rostinho. Lógico, quando a gente olhou, é um sentimento muito louco, mas o amor, eu acho que se constrói, né? Então, a cada dia, eu fico arrepiada de falar nele, porque a cada dia eu falo, meu Deus, é muito louco, chega a doer, né? A cada dia mais. Você é A Fabiana. Fabiana. Como é que foi pra você, Fabiana? Assim, a minha história eu sempre tive vontade de ser mãe, né? Mas eu não conseguia construir um relacionamento, né, que pudesse construir uma família, né? Eu não tinha sorte, até comentei com umas amigas, até cheguei a comentar com meu pai, falei, olha, eu vou ser mãe solteira. Já que eu não tenho sorte, não consigo arrumar um namorado que queira construir uma família, então eu vou ser mãe solteira. E aí, nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa que estava se divorciando, eu era gerente em uma loja de cosmético, né? E aí uma cliente estava se divorciando e era uma situação, assim, bem delicada, sabe? E aí eu falei, acho que não tá legal. Eu não gosto de ver injustiça, sabe? E eu acho que, infelizmente, nem toda mãe nasceu para ser mãe, né? E aí eu conheci um rapaz que conhecia os dois, né? Na separação, e eu sabia da briga, da guarda pela menina. E aí eu fui me informar com esse rapaz no comércio dele sobre o pai, né? Eu falei, olha, eu conheci a mãe, mas e o pai, né? Você, a princípio, ficou preocupada com a criança. A minha maior preocupação era a criança. Olha que interessante. Né? Porque eu fiquei a par da situação no momento em que eu estava pensando em ser mãe solteira. E aí você pensou, eu tinha desistido de ter um relacionamento. E eu falei, nossa, eu não posso lavar as mãos, eu não posso ficar indiferente com essa situação. E aí eu procurei o rapaz, eu estava saindo de férias, e aí ele falou, não,
o pai vai ganhar, guarda, não se preocupa, ele tem várias provas e tal. Aí eu fiquei aliviada, né? Eu falei, ai, graças a Deus, então, né? Aí ele, por quê? Eu falei, não, porque eu estava preocupada com a menina, né? E aí ele falou, não se preocupa. Eu falei, eu tinha até pensado em depor a favor do pai, né? Aí eu fui de férias para casa do meu pai e tal, e o telefone tocou. Aí as minhas amigas, em que confusão você se meteu? Em que confusão você entrou? Eu falei, mas nenhuma confusão, mas por que confusão? Não, porque o Gonçalo tá ligando muito aqui na loja, tá atrás de você, falou que você vai depor a favor dele. Mas eu falei, mas eu não tinha pensado direito no que eu falei, né? A minha preocupação era com a menina. E aí eu fiquei preocupada, e meu pai ainda, para me ajudar, né? Aí meu pai olha e fala, eu contei a história pro meu pai, aí meu pai, para me ajudar muito, ele olha para mim e fala, mas e se o pai também não for legal? Eu, ai, meu Deus do céu, eu entro na briga pela guarda, eu quero a menina para mim, né? Foi o que eu pensei. E aí eu fiquei preocupada em achar alguém que eu conhecesse, que eu tivesse uma confiança para ter informações sobre o pai da criança, para ver se eu de fato poderia depor a favor do pai. E aí, um belo dia, ele ligando, voltei de férias, ele ligando, eu fugindo das ligações, porque eu antes precisaria me informar, mas não sabia nem onde procurar, porque na época não tinha tanto acesso à internet, não tinha Facebook, não tinha no final, a vida das se pessoas. Conheceram. Aí ele foi até a loja. Ele entrou na loja e falou, eu quero falar com a Fabiana. Eu falei, sou eu. Aí ele, você sabe o que eu quero, né? Você sabe quem eu sou, você sabe o que eu quero, né? Eu falei, sei. Mas assim, é uma coisa muito interessante, porque a primeira vez, eu nunca tinha visto o Gonçalo. A primeira vez que eu olhei pra ele, eu senti saudade dele. Uau! Senti saudade, como se eu o conhecesse. É um sentimento muito estranho, não foi amor à primeira vista, mas eu olhei pra ele e eu senti saudade dele. E eu fiquei, meu Deus, e aí ele falando, e eu tava terminando de atender uma cliente, né? Tava fazendo massagem em uma cliente, aí eu falei pra ele, olha, espera só um pouquinho, vou finalizar a cliente, fechar o caixa, e aí a gente conversa com calma. Aí ele, tudo bem. Nisso que a gente está combinando, a cliente sai da sala de massagem. Aí ela olha para ele e faz assim, oi, tudo bem? Aí ele, tudo. Eu, nossa, eu não acredito, a minha cliente há 2 anos conhece ele. Então pode te dar boas informações ou ruins. Pode me dar boas ou né? ruins, Sim. né? E ela era psicóloga, essa cliente. Que ótimo. E aí eu falei, gente, a pessoa certa. Eu acho que Deus ouve as orações da claro. gente, né? E eu pedia muito para encontrar alguém que pudesse me dar boas informações. E ela testificou que ela era uma boa pessoa. E aí eu comentei com ela, resumi. Ele saiu, eles comentaram, né? Ela era afilhada dos pais dele. Então ela conhecia muito a história da família dele. E aí ele saiu, né, para me esperar eu finalizar com a cliente. Comentei com ela rapidinho. Aí ela falou, não, é família de boa índole. Aí você deve ter prestado depoimento, e aí depois disso? Aí eu conheci a Cidinha, queria conhecer. Que era menina? Gostou a Cidinha. dela à primeira vista? Aí eu fiquei encantada, né? Fiquei encantada, ela é muito meiga, muito carinhosa. E aí a gente começou a namorar por causa dela. Olha a história! E aí era a família que você queria. Era a família que eu queria. Então você ganhou uma filha, que é a Cidinha, e o Gonçalo, Isso. que hoje é seu marido. Isso. Coisa mais linda. Então você é a boadrasta. Ai, olha! Esse termo a gente nunca usou usa. Você é em mãe. casa. Você é Sou mãe. mãe. Sou mãe. Que lindo. Aí quando eu fiquei grávida da Helena, ela me pediu. Ela falou, tia, você vai ser mãe da minha irmã, né? Eu falei, vou. Aí ela falou, você quer ser minha mãe também? Aí eu, nossa, barriguda, catei ela no colo, joguei pra cima, fiz uma festa. Falei, ganhei 2 filhas. Obrigada, E a Deus. ela te chama de mãe. De mãe. Temos 3 mães que já abriram o coração, contaram suas histórias. São mães, não importa como, são mães.
experimentam o mesmo amor. Como disse a Camila, um amor que só aumenta. Você deve ter experimentado isso. Você olha para o bebê hoje e fala, coisa mais linda. Amanhã melhor ainda, depois melhor ainda. E a cada fase, uma nova descoberta. Mas eu ainda tenho uma história de uma mãe que rompeu fronteiras, que saiu do Brasil, que fez algo até arriscado, poderia dizer, diferente, exótico. Bom, cada uma de vocês já contou a história, mas ficou faltando a história da Giovana, né? A história da Giovana eu conheci assim por alto no dia que ela veio fazer artesanato comigo e eu falei, não, para, essa história você vai contar direito e eu já tinha combinado com ela no Dia das Mães, porque eu fiquei curiosa. Você contou pra todo mundo aqui, quem estava assistindo ao Vida Melhor vai lembrar da Giovana, que a sua filha, ela veio da Índia. Sim. E que foi uma barriga de aluguel. Sim. Conta pra gente como é que foi tudo Só que eu isso. falei pra você que se eu podia chorar ou não, né? Você pode. Então tá bom. Mas eu posso chorar também, né? Pode. Então tá bom. Tá todo mundo Todo mundo pronto, de ó. lenço. Todo mundo de lenço. Já tô em silêncio. Eu vou resumir bem a história assim. Eu sempre quis ser mãe, então eu sempre sonhei que eu queria ter um filho e adotar um filho. E eu dizia isso. E aos 15 anos eu descobri que eu não poderia ser mãe biológica e a vida segue. Com 29 anos eu encontrei meu esposo e ele me pediu em namoro pela primeira vez que a gente se encontrou para conversar na mesa de um bar. Ele me pediu em namoro no primeiro dia. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, a gente pode namorar para ver se a gente se gosta. Eu falei, pra quê? Pra morar junto, pra quê? Casar. E aí ele já tava bebendo cerveja assim, né? Aí eu falei assim, você quer ser pai? Aí ele falou assim, nossa, nunca pensei nisso. Eu falei, então é o seguinte, eu aceito namorar, mas eu não posso ser mãe biológica. Então se você quiser ser pai, não vai poder ser comigo. Então a gente já nem sofre. Aí ele parou, pensou e falou, a gente pode adotar? Falei, meu cérebro deu uma congelada naquela hora. Eu falei, eu vou casar com esse cara. E ele falou assim pra mim, eu falei, pode. Ele falou, a gente pode adotar primeiro uma menina e eu posso dar nome dela, dar o nome da minha mãe, em homenagem póstuma à minha mãe. Aí eu falei, como a sua mãe chama? Aí ele falou assim, Diana. Eu falei, lindo nome, pode. Ali nasceu a Diana. Foi dia 25 de março de 2003. Nasceu a Diana ali. E a gente foi seguindo a vida todos esses anos, sempre sonhando com ela. Então, como a gente ia adotar, ia ser uma menina e tinha nome, tudo que a gente fazia, se a Didi tiver, quando a Didi tiver, é porque ela recebeu o apelido de Didi aí. Se a Didi tiver, quando ela tiver, olha, isso aqui pode ser pra Didi. E a gente foi seguindo. Em 2010, eu morava na frente de um cartório. E aí eu falei pra ele assim, eu tava na sacada e falei assim, vamos casar? Aí ele falou assim, vai lá ver o que precisa. Eu desci, falei com a pessoa no cartório, ele falou, você precisa de um noivo primeiro. Eu falei, tá lá em cima, já consegui. Aí 30 dias depois a gente casou. Isso foi em 2010. E a gente continuou. Em 2012, a gente teve a oportunidade de comprar uma casa. Quando eu cheguei nessa casa, tinha um quarto de bebê pronto nessa casa. E a gente tinha combinado com o vendedor de que ele deixaria esse quarto de bebê. Só que quando terminou todo o negócio, a documentação e a gente assumiu a casa, ele tinha desmontado o quarto. Foi um choque de realidade. Você não vai ser mãe. Você não pode ser mãe e acorda. E a gente foi seguindo aí. Só que em 2012 a gente descobriu que existia um processo na Índia que eram através de barrigas de aluguel, legalizado, reconhecido pelo Brasil e pelo governo indiano, um processo legal que lá na Índia era legalizado. E a gente poderia ser, através de um óvulo doado, numa clínica de reprodução humana, eu poderia ser mãe. Então a gente fez todo o processo. Só que para começar esse processo, a gente tinha que ter 2 anos de casado. Nessa hora eu digo que Deus já havia trabalhado muito por mim. Porque eu casei em 2010 e em 2012, quando a gente teve a primeira oportunidade de que a gente soube que estava acontecendo isso, e o Rony, meu esposo, foi mandado para a China a trabalho pela primeira vez em 2012. E ele tinha, nesse trabalho, ele ia ficar 20 dias. Nesses 20 dias, ele tinha 5 dias que ele não teria o que fazer lá. E era exatamente o prazo que ele tinha
que ficar em Delhi, em Nova Delhi, para fazer os processos médicos que precisavam. Então, assim, casou a viagem para a Índia, para a China, o prazo que ele tinha de 5 dias para ficar lá. A gente tinha 2 anos de casado, a documentação estava certa. Eu estava falando, gente, o que está acontecendo aqui? E fizemos todo o processo e engravidamos. E todas as minhas amigas me engravidaram junto, porque elas fizeram chá-fralda, elas me colocaram grávida junto. Que aí, você estava falando do Jojo, que aquele instante que você engravida, era muito legal, porque assim, as minhas amigas, eu não me sentia tão grávida quanto elas me sentiam grávida. A gente falava assim, hoje é o Dia das Mães. Eu ganhei presente de Dia das Mães sem estar grávida, fisicamente grávida. E a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, todo mundo abraçou a ideia e me acolheu como mãe ali. E o processo todo seguiu. Quando a gente pôde ir para a Índia, a gente teria que ir 5 dias antes da data do nascimento, previsto do nascimento. Nós fomos para a Índia, a gente já recebe todos o ultrassom, acompanhando tudo isso. E aí a gente tinha que ficar lá esperando, fomos fazer turismo, fomos conhecer a Índia, já que a gente tinha que só esperar acontecer o dia do nascimento. E aí, numa das viagens que a gente estava, o motorista que estava com a gente recebeu uma ligação da clínica e falou, olha, vá para o hospital imediatamente. O último ultrassom deu um não reativo. O que é não reativo? Né? O coração parou. Naquele momento, eu vi tudo em câmera lenta, assim, eu não conseguia nem chorar. As lágrimas só escorriam, eu não sentia nada. Eu senti uma dor tremenda, mas eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. A gente chegou na Índia, fomos convidados para ir ficar numa sala, fica aqui, espera aqui. E o que está acontecendo? Está tudo bem? Não, aguarda e a gente vai. E a gente não sabia o que, de fato, se estava bem, se havia nascido, se não estava. Nesse processo todo, Cláudia, só quero voltar um pouquinho que a gente não pôde saber o sexo do bebê. Porque na Índia é proibido revelar o sexo, porque as mulheres que ficam grávidas de mulheres são agredidas, até fisicamente na rua. Então o sexo não pode ser revelado e a gente não sabia o nome, então eu tinha Diana se fosse menina e se fosse menino ia ser Diego, Diogo, alguma coisa, porque era Didi. Era Didi só. E a gente não sabia. Daí, as minhas amigas todas começaram a chamar a Didi de feijãozinho. Então, foram 9 meses de feijãozinho. Porque a gente não poderia dar nome masculino nem feminino. Não reagente? Não reativo. Reativo. Então, a gente, na verdade, não sabe exatamente o que é, mas é como se o coração tivesse parado ali. E aí a gente falou, olha, deu não reativo, a gente não sabia se havia falecido ou não, e ninguém contava pra gente se estava, o que tinha acontecido, a gente perguntava. Em alguns ultrassons, eles falavam, tá com um cordão no pescoço, não tá? Eu até cheguei a pensar em alguma coisa mais fatal do que isso. Mas, enfim, a gente se vestiu e se preparou, e quando a gente entrou na sala, a enfermeira estendeu a mão assim e falou, esse aqui é o seu. E aí, por baixo do braço dela, eu abaixei a cabeça. Billy, feminino. Eu caí ali onde eu estava. Desculpa. Eu caí no chão. Minhas pernas não conseguiam me sustentar. Eu chorava muito. E as pessoas não entendiam por que eu chorava tanto. Mas eu só agradecia. Deus, a medicina e a mão dos homens trouxeram a minha Diana para mim, que era a coisa mais preciosa que eu queria no mundo, que eu tinha desejado durante 10 anos, né? Porque eram 10 anos de sonho, que um dia eu teria Diana, e aí ela estava ali, no bercinho ali. E aí a gente teve todo o processo de acolhimento do nenê, e de receber isso. Tem uma história longa depois disso tudo. Que história linda, né? É interessante como as coisas vão acontecendo da forma certinha. O agir de Deus às vezes é estranho aos nossos olhos, mas ele depois, quando a gente espera com paciência, fica todo redondinho, né? Dá tudo certo. Dá tudo tudo certo. Meninas, a gente tem um VTzinho para assistir agora. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos acompanhar.
sei porquê, mas é assim. Oi, mãe. Então, eu queria te falar que eu te amo muito e apesar de eu não ter saído da barriga da senhora, você foi uma das melhores pessoas que eu já conheci e a senhora me fez muito bem, me ensinou muitas coisas. E mesmo que a gente não tenha, assim, o mesmo sangue, eu sinto que era pra gente se conhecer, era pra gente se encontrar. E mesmo que a gente, assim, não se encontrasse como mãe e filha, a gente ia acabar se encontrando como amiga, ou como irmã, ou como prima, ou algum membro da família. E eu queria te agradecer por tudo, principalmente por a senhora estar na minha vida. E eu também queria falar que, assim, por mais que a gente não tenha se conhecido antes, a gente se conheceu ainda quando eu era pequena, então isso meio que eu acho que facilitou um pouco a nossa relação e eu sei que eu quero ter você pra sempre na minha vida e eu te amo muito, muito mesmo. É assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho. Quando você é mais maravilhosa. Te amo. Dia das Famílias. Sim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Mas eu precisava estar aqui para dar esse depoimento a respeito dela, parabenizar ela por essa data. Dia das Mães, só nós sabemos, ela principalmente sabe, o quão difícil foi realizar esse desejo. Ser mãe acho que era o que ela mais queria na vida. E graças a Deus eu fui escolhido para ser pai e poder realizar esse desejo junto com ela. Sou muito feliz, amo a Giovana de paixão e quero desejar a ela um feliz Dia das Mães. Na verdade, não sou eu que tenho que desejar, quem tem que desejar é essa pessoinha aqui do lado. O que você tem para falar para a mamãe, Didi? Um beijo. Mua. Beijo para você, Giovana. Te amo. É assim que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha Gente, eu achei que eu não ia chorar, mas não vai dar. Ô, Mari, como é que chama o seu? O Lucas. O Lucas. Lucas é tímido. É, o Lucas você chama a mãe sabe. dele de adolescente, fala assim: mãe, você inventou essa história na televisão, mãe, mas eu não gosto de aparecer. Então, é uma coisa assim que ele me ensina muito todos os dias. Isso é muito lindo, a gente entender que a gente também aprende com os filhos. Muito. Aceitar que os filhos têm o jeitinho deles. Eu acho que esse é o principal aprendizado, assim, que eu aprendo, né, com a minha mãe, com a minha avó que tá vendo. É isso, a gente tem que respeitar também a distância, né? A gente já não mora mais tão perto. Lucas hoje tem quantos anos? Lucas tem 25. É um homem. Lucas tem 25. E sabe que um dos motivos que ele falou, eu não vou fazer um vídeo porque eu sou muito tímido, mas porque minha avó também é minha mãe. Então ele tem você, tem Ele a tem avó, as duas, né? Teria que estar o sofá aqui com a mãe, com a avó, com a bisavó, E aí eu com a queria, madrinha, nesse com momento, todo mundo. eu vou voltar pro meu lugar, mas eu queria te dar esse minutinho para você falar para sua mãe. Porque hoje você é mãe. E eu fico imaginando, e eu queria que você se colocasse um pouquinho no lugar dela. Claro. Né? Ser mãe de uma menina
que dá esse sustão, que aparece grávida com 14 anos, mas que continua amando. E que te ama e ama o Lucas e vai seguir amando vocês. Agora você fala para sua mãe. Eu queria agradecer a minha mãe por tudo. Eu espero. Vai ser mais difícil agora. Pode olhar para cá, ó. Vai ser mais difícil, mas eu queria agradecer por tudo. Eu acho que esse programa foi. Gente, tá, né? Foi fundamental o apoio dela e até hoje é fundamental. Eu sempre falo sobre essa divisão, né, assim, de mãe, de vó, mas eu tenho um filho de vó, né, e sou filha de Vera, né, e eu acho que a mãe que eu sou também eu devo muito a ela. E a minha avó também, Dona Neide, que tá assistindo a gente aqui, que também foi uma super vó e eu queria agradecê-las por tudo e dizer que a distância do coração, que às vezes a gente está meio distante hoje, essa distância não existe, é só amor. Meninas, eu só Que posso presente, agradecer. que presente. Foi um presente, espero que tenha sido um presente para você que está assistindo também. E quero dizer para você que uma coisa que você já sabe: filho é presente de Deus. Presente a gente não escolhe. E aí eu me lembro também das mamães que perderam seus filhos. E eu sei que é uma dor, eu não sei porque eu nunca senti, mas eu imagino que seja uma dor muito, muito, muito difícil de suportar. Mas nesse momento eu queria te lembrar que presente, ele também tem o tempo de duração, individual e único, e é de acordo com quem dá esse presente pra gente. Então, uma das formas da gente agradecer o presente que a gente recebeu é entender que ele é do jeitinho que é, dura pelo tempo que dura. E eu te peço hoje, encarecidamente, você mãe que está sofrendo a perda de um filho, que está de luto e que praticamente desistiu de viver a vida, para que você volte o seu olhar para o dono do presente, para Deus, que você possa agradecer pelo presente e que você possa, em gratidão a esse presente mesmo que ele tenha partido, voltar a viver a sua vida, tá bom? É importante a gente respeitar o luto, mas é importante a gente entender que ele tem uma duração e que em gratidão a gente vive e da melhor forma possível. Também aproveito e peço a Deus para que enche os nossos corações de sabedoria, o meu, de vocês, de todas as mães que estão em casa, porque o filho também vem do jeitinho que vem. E às vezes vem e apresenta um monte de surpresinha que a gente não contava no caminho. E que Deus nos capacite para que a gente possa ser boa mãe, que a gente possa fazer boas escolhas, que a gente possa ser bom exemplo. Né? Que a gente também possa aprender a se perdoar quando a gente, porventura, pisa na bola. Que a gente também pisa na bola de vez em quando nesse desafio da maternidade. E como? Né? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Camila, Mariana, Fabiana, Giovana, Deus abençoe a vocês. Amém. Feliz Dia das Mães, viu? Dá um abraço aqui. Jonathan significa presente de Deus. Obrigada. 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 Você falou que Jonathan significa presente ela de falou, Deus. Jonathan significa presente de Deus. É o John dela. Deus te abençoe. Coisa mais linda a sua história. Gi, Deus te abençoe. Muito lindo compartilhar um pouquinho essas histórias. E a nossa intenção, quando a gente pensou nessa pauta, foi justamente mostrar que não tem barreira, que não tem um jeitão pré-moldado, que ser mãe é aquilo que a gente sente no coração, né? Então é isso. Feliz Dia das Mães.